Olá, pessoal. Eu sou Samile Regina. Atualmente estou diretora da Escola Superior de Advocacia, sou professora, sou advogada e hoje darei continuidade a um projeto muito bacana que é o OAB em Pauta. Nós tivemos o primeiro episódio no dia 18 de setembro de 2024 com a doutora Roseline Moraes, atualmente nossa secretária-geral da OAB Nacional, e com a presença da entrevistada a doutora Lilian Jordelini, que atualmente é conselheira federal e à época também estava como presidente da Comissão de Direitos Humanos. A nossa ideia com esse podcast é apresentar um pouco da estrutura da OAB. Então aqui nós temos dois representantes, doutor Ramon Cavalcante, presidente da Comissão de Direito Previdenciário, e doutora Kemily Romão, que atualmente está como coordenadora de Direito Previdenciário da Escola Superior da Advocacia. E nós temos hoje a grata surpresa de recebermos como entrevistado o doutor Ivan Kertzmann, que vai falar um pouco sobre o planejamento da aposentadoria. Ele é uma referência na área de direito previdenciário e, com certeza, nós teremos uma grande oportunidade de dialogar sobre essas temáticas tão importantes para a advocacia. Então, sem mais delongas, vamos conduzir esse bate-papo com leveza, com tranquilidade. E, de antemão, já passo a palavra aqui para a doutora Kemily Romão. Olá, tudo bem? Falar de previdenciário, a gente estava comentando aqui, é para falar por horas, mas vamos limitar, né, nossa conversa de hoje para esse assunto que é maravilhoso, planejamento. A gente está aqui com referência em planejamento, então sinto-me honrada e grata por estar aqui nesse momento, pegando um pouco desse conhecimento que não é pouco, né? É muito. E eu já quero começar falando e perguntando, principalmente, o que é esse planejamento? Como é que a gente coloca na cabeça das pessoas o que é o planejamento previdenciário? O planejamento previdenciário é tudo que a pessoa precisa para ter um futuro digno, um futuro... claro que tem gente que não precisa de previdência para ter um futuro. Se a pessoa já é milionária, ele vai investir em ações, vai investir em outras possibilidades de investimento, em imóveis, e vai ter uma vida digna, independentemente da previdência. Mas mesmo para essas pessoas, a previdência ainda pode ser um bom investimento, né? Então, a previdência tem dois lados aí. Eu posso usar a previdência como uma linha de subsistência pessoal, ou eu posso usar a previdência para ter um investimento financeiro, por que não? Inclusive, eu lembro que uma vez eu fui gravar um podcast desse de um grande jornal, um grande jornal de circulação tal, que faziam da internet, e aí eu coloquei que a Previdência Social poderia ser um grande investimento, né? E aí o pessoal colocou na chamada, achou fantástico que eu falei de todo o podcast que eu falei, colocou a Previdência Social pode ser um grande investimento, colocou no Instagram. Aí, professor Ivan Kertzmann. Eu fui xingado de todos os nomes possíveis e imaginários. Os assessores. Não, então o povo fala, como é que Previdência pode ser um bom investimento? Previdência rouba o dinheiro do povo, Previdência... E aí, como a imagem da Previdência é maculada, né, por todas as mídias, ninguém acredita no Instituto Previdenciário, né? Então, acaba você colocando que a Previdência Social pode ser um grande investimento, você cai em descrédito, ou seja, não condiz com o seu currículo, doutor, o senhor falar que pode ser um grande investimento, mas na verdade pode, é uma questão de matemática. Quem lê só a chamada se assusta com isso, né? Uhum. Mas foi minha tese de doutorado, inclusive, né? Previdência Social como investimento financeiro. Eu não sou da área previdenciária de origem, eu sou da área financeira. Uhum. Né? Eu sou hoje auditor fiscal da Receita Federal, mas eu era auditor da Ernst Young, uma empresa de contabilidade mundialmente conhecida, né? A principal empresa de auditoria contábil do mundo. Fiz pós-graduação em finanças empresariais na USP e sou ligado ao mercado financeiro. Depois que eu fiz direito, mestrado, doutorado, entrei na minha carreira jurídica, mas minha alma é alma de investidor, é alma de gestor, né? E aí, quando eu comecei a estudar direito previdenciário, eu comparei, obviamente, o mercado financeiro com o direito previdenciário e falei, isso aqui dá um tema de doutorado. Uhum. E foi previdência social como investimento financeiro. Né? Então, é um tema sério, ou seja, eu falo com todos os meus alunos, sempre nos meus cursos. Eu posso discutir direito com qualquer pessoa. Eu discuto direito, Ramon, com você, e não sei se eu estou certo ou errado. Se a desaposentação devia passar, se não devia passar, se a revisão da vida toda era uma tese boa ou não era. Você vai ter uma opinião, ela vai ter uma opinião. E quem está certo, não sei. Mas matemática, desculpa, me recuso a discutir com qualquer pessoa. Exato, matemática é matemática. Eu não discuto, eu provo. E para provar que a Previdência Social é um excelente investimento, ou pode ser um excelente investimento, pode ser um péssimo investimento também.
Isso é o que o planejamento vai dizer. Se você planeja bem, ela vai ser um excelente investimento. Se você planeja mal, vai ser um péssimo investimento. Então, por isso que o planejamento previdenciário é importante. Eu posso dar esse exemplo aqui de cálculos de planejamento que são assim irrefutáveis. Não tem argumento para vocês dizerem que não pode ser um bom negócio. Sim. Se a gente pegar a contribuição mínima, eu vou pegar o melhor dos casos. Né? Porque sempre quando você quer fazer uma afirmativa e provar ela, você pega os extremos, né? Sim. Ou o que é muito ruim é o que o mercado financeiro faz, né? Que você vê na internet, a previdência social é péssima. O que é que ele faz? Pega o pior cenário possível de contribuição para a previdência social e compara com o mercado. Pô, se eu pegar o pior cenário e compara com o melhor cenário do mercado, claro que o mercado vai dar melhor. Claro. Agora, se eu pegar o melhor cenário de possibilidade de contribuição para a previdência social e comparar com o mercado financeiro, a previdência social anda anos-luz. Eu vou te mostrar aqui um cálculo rapidamente. Qual é a menor alíquota previdenciária que a pessoa pode pagar? Você sabe? 5%. Sim. Ela pode pagar 5% sobre o salário mínimo em duas situações. Ou como dona de casa, né? Ou dono de casa, né? Sem renda própria, pertencente à família de baixa renda, que ganha até 2 salários mínimos, ou como MEI. São as duas possibilidades de pagar 5%. Alguém aqui já fez o cálculo de quanta pessoa investe a vida toda para se aposentar pagando 5% sobre o salário mínimo? A gente não para fazer esse cálculo. Mas a gente faz aqui em 30 segundos. Eu vou fazer esse cálculo de quanta pessoa investe em número de salários mínimos. Ou seja, se ele pagar 5% de salário mínimo todo mês, quantos salários mínimos ela vai pagar até o final de sua vida? Até o final de sua vida, não. Até a aposentadoria. Quantos meses ela precisa pagando 5% do mínimo para se aposentar? 180. 180 meses. É o período de carência, 180 meses. Então, se eu pago um mês 5% de salário mínimo, é 5%. 2 meses é 10% de salário mínimo. 3 meses, 15%. Se eu pago 10 meses pagando 5% de salário mínimo, eu estou pagando 50% de salário mínimo. 10 vezes 5, 50. Sim. Então, eu investi 50% de salário mínimo em 10 meses. Em 20 meses, eu investi quanto? 20 meses eu pagando a Previdência Social. Quanto eu investi? Um salário mínimo. E 180 meses, eu não posso dizer que são 9 grupos de 20 meses? Sim. Então, ao final de 180 meses, quanto eu depositei na Previdência Social? 9 salários mínimos. Eu depositei 9 salários mínimos de investimento para me aposentar com quanto? Com salário mínimo. Em quanto tempo, depois de aposentado, aos 62 anos mulher e 65 anos homem, eu recupero esse meu investimento? Poucos meses. 9 meses. Se eu depositei 9 meses. Nem 9 meses. Nem 9 meses. Esse cálculo está errado. Por que não é nem 9 meses? Porque tem um 13º salário. Tecnicamente, o meu cálculo planilhado é 8,3 meses. A média é que você demore 8,3 meses para recuperar o investimento que você fez a vida toda. Só que você, quando se aposenta com 62 anos de idade, você tem uma expectativa de sobrevida de viver mais 207 meses. Nos 9 primeiros, você já recuperou o investimento e sobrou. Ou seja, você vai receber quase 200 meses, 198 meses a mais uma mulher. Sim. Um homem um pouco menos, né? Que o homem se aposenta com 65 anos, mas, de qualquer jeito, são 177 meses que o homem tem expectativa de vida, depois de se aposentar. Então, gente, dizer que isso não é um grande investimento, você sabe o que é a taxa de retorno? Vocês sabem o que é taxa de retorno? Sim. Taxa de retorno é a taxa quando você faz uma aplicação financeira. Quanto é que essa aplicação rendeu? 1% ao mês. Isso é a taxa de retorno. Por render 1%, rendeu bem pra caramba. Sim. 1% está ótimo. Você sabe qual é a taxa de retorno desse investimento na Previdência Social? Você depositando 9 salários mínimos para receber um salário mínimo por mês, é só você dividir um pelo outro. Dá 12% ao mês. Qual é o investimento? É outra perspectiva, né? Qual é o investimento que dá 12% ao mês? Nenhum. Não, tem alguns assim que eu não recomendo. Muito arriscado. Tráfico de drogas, por exemplo. Eu acho excelente investimento. Eu não entro porque é meio arriscado, mas é um excelente investimento e dá mais que isso, viu? A agiotagem não dá não. Não dá mais que 12 não. 12 por mês? Nenhuma agiota tem coragem de cobrar 12 por mês. Eles são sérios. Demais, né? A agiota é sério. Tem um limite, né? Tem um limite da moralidade dentro da agiotagem. De jeito nenhum. Não dá, mas tráfico de droga dá. Aí dá. É um investimento bem seguro que vai dar mais que isso. Mas é uma perspectiva diferente, né? Porque a gente está acostumado a ver o planejamento como algo assim que precisa complementar. Eu vejo muito, pelo menos da minha parte, eu vejo muito que os clientes querem complementar.
Eu digo isso porque faz o planejamento e olha, a doutora não tem como eu me aposentar com isso, com esse valor. E não tem essa perspectiva de financeira de que é um bom investimento, sim, né? E aí, essa perspectiva que você trouxe agora abre a mente para outro campo mais completo. E envolve uma mudança de paradigma, de cultura, porque muitas pessoas não têm o hábito de pensar no planejamento, né? Com certeza. E pensar o planejamento como investimento. Kimberly, vou lhe mostrar o que você falou, é muito importante. Eu vou lhe contar uma história real, não é fictícia, não é história de podcast para ficar bonitinho, não. É história real. Eu estava contando aqui que eu tenho uma casa na Prado Forte, né? Sim. Minha casa é humilde, é pequenininha, assim, não é esses casarões da Prado Forte. Mas eu tenho uma casa lá na Prado Forte. E tenho amigos que têm casa lá. E, certa feita, eu fui convidado por um amigo, que aí sim tem uma casa beira-mar, na Prado Forte. Aquelas casas que custam 8, 9 milhões de reais, né? Tava tomando um vinho que eu não sei nem o preço, graças a Deus, quando fui convidado para pagar esse vinho junto com ele. Eu acho que eu não teria condições de fazer isso. Mas tava lá com ele. E aí, ele tem uma factory. Ele trabalha no mercado financeiro, inclusive com empréstimos, com desconto duplicado, para a empresa, obviamente, né? Ele tem uma factory. E ele sabe o quanto ele consegue cobrar em uma factory, o quanto ele tem de lucratividade por mês. E aí, eu comecei ele me disse, estou fazendo doutorado, qual é a previdência social com investimento financeiro? Ele olhou assim e começou a dar risada, né? Eu, não, é sério. Calma. Calma, eu posso explicar isso aqui, só que ele tem uma cabeça de número, né? Então, eu explico aqui, como eu falei aqui, explica aqui 30 segundos rapidinho. E aí, fiz a conta, sua mulher ali já contribuiu para a previdência social, nunca paguei. Quantos anos ela tem? 45. Nunca pagou, né? Você sabia que ela pode pagar como facultativa com 11%. Não ia ser dona de casa de baixa renda por questões óbvias, né? Questões óbvias. Sim. Ele não passava no CAD único de jeito nenhum. Não dava certo no CAD único. Então, você sabia que ela pode contribuir com 11% sobre o valor do salário mínimo todo mês. E quando ela tiver 62 anos de idade, você pode até deixar de contribuir alguns meses, né? Você vai contribuir 180 meses daqui a ela completar 62 anos de idade. E ela vai se aposentar. Você sabe quanto ela vai investir? Eu fiz a mesma conta com ele, mas eu vou fazer uma conta aqui do que eu fiz para frente. Com 5%, quanto foi o valor quantos salários mínimos teve que investir? 9, né? Se a alíquota fosse 10%, com 5% é 9. 9 salários mínimos. Se a alíquota dobrasse 10%, o número de salários mínimos dobrava também, ia para 18, né? Cálculo rápido de matemática. Só que não é 10%, é mais do que 10, é 11. Então é 10% a mais do que 10. Então, eu pego 18 e digo, é 10% a mais do que 18 também. Então, 19,8 salários mínimos a pessoa investe para se aposentar. E ela pode se aposentar com 19,8 salários mínimos, ela se aposenta com um salário mínimo de 62 anos. Ele perguntou, tudo bem, já entendi. Se isso aí der certo, mas tem um risco também, né? Quase não tem. Por exemplo, e se ela morrer, ela perguntou para mim, eu cheguei aí, você tem uma boa notícia. Que ele vai receber pensão por morte, né? Ela tem 45 anos, vai receber vitalícia para ele. Ou seja, ela vai investir 1 ano, 2 anos e vai deixar a pensão por morte para ele. Né? Então, benefício assim, por incapacidade. E a reação dele? A reação dele? No mês seguinte começou a pagar. Tá vendo? Matriculou o advogado da empresa dele no meu curso de planejamento contributivo, que eu tenho um curso de planejamento contributivo, né? Que eu ensino todas essas técnicas lícitas, todas elas lícitas, né? De que é o planejamento. Que as pessoas possam saber como podem usar a Previdência Social como um investimento financeiro, por que não? Se as regras estão postas, por que eu não posso usar as regras para o meu benefício? Eu não estou aqui pensando na Previdência Social como um instituto solidário, que faz o bem. Não, eu estou pensando no ponto de vista individual de quem vai planejar. Perfeito. De quem quer usufruir do seguro da maneira mais vantajosa para ela. Sim. Essa é a perspectiva. Então, por isso que eu falo, a melhor maneira de você vender planejamento previdenciário para quem não precisa dele. Porque quem não precisa é quem pode lhe pagar melhor. É um paradigma isso, né, que eu estou colocando. Exatamente. O cara por exemplo, o médico que ganha 100 mil por mês, ele está preocupado com 4.500, 5.000, 6.000 que ele vai ganhar na Previdência quando se aposentar? Não está. Isso não vai fazer... Não vai atrair ele. Não adianta você dizer, não, mas o que será de você na sua aposentadoria? Ele vai começar a rir de sua cara. Né? Assim, não é o que vai comover ele. E ele é a pessoa que pode lhe pagar. Sim. É você demonstrar que a Previdência Social pode ser um negócio melhor do que ele está fazendo hoje. Sim. Que tem um custo de oportunidade melhor
do que você está fazendo hoje. Oi, Ivan. Esse cara, na mesma hora, começou a contribuir. Oi, Ivan, é interessante que nas oficinas de direito previdenciário que nós realizamos nos municípios dos interiores daqui de Sergipe e na capital também, é interessante que a advocacia, em um primeiro momento, ela também tinha essa resistência. E quando você falou a respeito de como vender, eu acho que foi o principal problema da advocacia. Por quê? Porque os advogados não estavam sabendo vender. Então, como a cultura dos segurados sergipanos, não sei, talvez em outros estados, em metrópoles, isso modifique um pouco, mas aqui em Sergipe a gente tem percebido que o segurado ele não quer pagar para o advogado uma entrada, né? Quando vai contratar o advogado, ele sempre pensa em um percentual no êxito. Então, o planejamento previdenciário, não. Você tem que cobrar e você tem que mostrar por que aquele cliente vai lhe contratar. E nesses cursos, a gente percebeu que os advogados eles tinham exatamente essa dificuldade. Então, a minha pergunta seria mais nesse sentido. Como, além do que você falou, né, de saber vender, como conseguir implementar essa cultura na sociedade? Veja bem, a sociedade não está preparada para ter esse implemento de cultura. Você tem que demonstrar, não para a sociedade, no momento que você chega, a importância do serviço, porque planejamento previdenciário, eu sempre falo, é o filé mignon do direito previdenciário, é a parte mais complexa do direito previdenciário. Você fazer bem o planejamento previdenciário, você tem que saber tributação. Sim. Porque vai ter impacto no imposto de renda. Sim. Né? Então, você não pode fazer planejamento. E a maioria das pessoas fazem planejamento com toda... Assim, eu tenho vários alunos advogados, eu tento mudar essa cultura do advogado, sem saber a parte do impacto no imposto de renda. E quando o contador é confrontado com o contador do cliente, que é um contador do cliente que é empresário, que é não sei o quê, fica, né, sem graça, porque não sabe nem do que o cara está falando. Não, mas você está mandando ele pagar sobre o teto? Sim, mas eu vou ter que declarar esse imposto de renda. E aí eu vou ter que pagar 27,5% porque ele já tem outra renda. O cara vai ficar... mas eu só estou cuidando da parte previdenciária. Assim, que história é essa? Você mandou tudo. ele pagar... Você precisa observar os impactos. Os impactos, né? Então, é o filé mignon. Se é o filé mignon custa caro. Sim. Primeiramente. Segundo, veja bem, esse cara que começou a pagar 11% sobre o salário mínimo da mulher, ele vai conseguir um salário mínimo que ele não teria para a mulher dele. Né? Então, se eu calculo o ROI, o retorno do investimento que ele teve em relação ao planejamento que eu fiz para ele, né? Eu não cobrei nada porque eu fui meu amigo, eu não cobro nada porque eu não faço planejamento. Deixar bem claro aqui, ninguém ligue para o meu escritório porque eu não tenho escritório. Meu escritório é Receita Federal. Se vocês quiserem alguma coisa da Receita Federal, é uma fiscalização. A gente pode dar também. Não tem problema, mas eu não aconselho. Né? Então, a minha especialidade é fiscalização, não é planejamento. Tá? Planejamento eu dou aula, dou curso, gosto de fazer para os amigos, né? Faço pessoal, eu tenho meu planejamento, né? Faço para minha mulher, mas eu não cobro por planejamento previdenciário. Deixar bem claro para não ter confusão em relação a isso. Mas essa pessoa, eu mostrei para ele, sabe quanto você vai ganhar com isso? Ela vai viver depois de aposentada, em regra, assim, se for seguir a média, pode ser mais ou pode ser menos, 207 meses. Você vai ter que recuperar isso em 8 meses, ou seja, 198 meses. Você vai ter de 198 meses de salário mínimo, 200 salários mínimos quase. Né? Exatamente. Então, 300 mil reais. 300 mil reais você vai ter de lucro, que isso é o ROI, o retorno do investimento. Pô, eu não mereço 7 mil por isso? Exato. Tá entendendo? É verdade. Pode pagar parceladamente, né? Mas esse valor... E ele pode pagar. E ele entende a importância. Mas geralmente é esse cliente que tem um ticket mais alto, que é o que entende a importância do planejamento, né? Nem esse, porque esse acha que não precisa, porque não vai ver de previdência. Na verdade, depois que você explica que quando pode ser um bom negócio financeiro, exato, ou seja, não é para você viver que você quer salário mínimo. Você quer ver uma coisa? É só um plus. Eu sou toda a receita. Eu vou me aposentar pelo RGPS com salário mínimo. Sim. Aí você vai perguntar, mas professor, você precisa desse salário mínimo para sua subsistência? Claro que não. Eu sou toda a receita, graças a Deus, minha mulher é juíza do trabalho. Ótimo. Ela vai ter o salário mínimo de aposentadoria do RGPS, eu vou ter o salário mínimo de aposentadoria do RGPS. Porque eu contribuo com a alíquota, eu tenho uma atividade privada também. Sim.
né? E eu Pensar contribuo. como um investimento. Pensar como Sim, investimento. exato. Ou seja, para mim vai ser muito interessante. E outra coisa, se eu morrer, ela vai receber pensão por morte e não vai ter redutor. Sim. Porque o salário mínimo não reduz. Exato. Assim, isso É. tudo entra no planejamento, né? Planejamento, eu já vi alguém chamar de planejamento sucessório previdenciário. Cada hora entra uma nomenclatura para vender alguma coisa diferente. Mas planejar a ideia da pensão por morte como no pacote do planejamento também é interessante. Verdade. Né? Então, respondendo sua pergunta objetivamente, é você demonstrar a importância do seu trabalho, demonstrar quanto vale e, obviamente, quanto ele pode pagar, né? E aqui, Porque não adianta você demonstrar quanto vale para alguém que não tem condições. que é Sim. camelô. Ou seja, não adianta, você vai dar um baita planejamento para ele, mas ele não tem condição de pagar, por mais que você queira. Então, planejamento é para quem pode pagar, obviamente, né? Sim. Não tem como ser diferente. E aqui eu vou puxar a sardinha para a Escola Superior da Advocacia, né? Falando da importância de você dominar todas essas questões, porque o conhecimento permite com que o advogado, a advogada, que quer vender esse serviço, ele esteja passando segurança para o seu cliente, demonstrando, olha, perceba aqui os impactos, né, que você vai ter, quais são os benefícios que você vai ter. Então, isso passa por você realmente conseguir demonstrar essa segurança no atendimento, porque pode ser que se você não tem o conhecimento necessário, você também não vai conseguir precificar. Você também não vai conseguir vender ou vai ter dificuldade para vender esse tipo de serviço. E é interessante como, apesar de a gente que já atua há muitos anos na advocacia previdenciária ter essa bagagem, é impressionante como eventos como congressos, simpósios, palestras, sempre traz um insight referente a algum tema que você não tem aquela perspectiva. Eu até costumo, nas minhas palestras, falar um pouco da Luana, porque teve um simpósio que nós fizemos, eu não lembro exatamente o ano, e que ela foi convidada e ela falou sobre a aposentadoria PCD. E era um segmento no escritório que eu não... Sabe aquela matéria que você acostumado com benefício por incapacidade, pensão por morte, e naquele momento eu comecei a perceber, dá para a gente implementar no escritório, porque a advocacia, a aposentadoria da pessoa com deficiência era palpável. Sim. Nós tínhamos clientes que nós poderíamos pensar em reduzir tempo de contribuição. Né? Então, foi um insight que ela trouxe numa palestra e que é isso. A ESA é extremamente importante justamente para trazer esses conceitos para a classe. Engraçado você falou isso. Eu já penso no planejamento, né? O planejamento da pessoa com deficiência é a coisa mais incrível do mundo, né? Eu cito até no meu módulo, né? Se você pegar uma mulher com deficiência grave, não sei se você sabe de cor, Ramon, mas uma mulher com deficiência grave, quanto tempo ela pode se aposentar? Você sabe de qual a tabelinha, não? Não. 20 Tem... anos. 20 anos, né? 20 anos. Uma mulher com deficiência grave, ela se aposenta com 20 anos. Então, vamos dizer que eu tenha uma filha com deficiência grave. Eu posso, a partir dos 16 anos, contribuir para ela como facultativa? Sim, posso. Eu posso pagar 20 anos para ela como facultativa e posso pagar sobre o teto. Eu tenho dinheiro, pagar lá sobre o teto, 20 anos como facultativa. Ela tem uma deficiência grave. 16 mais 20 dá quanto? 36. 36 anos ela se aposenta. Eu paguei sobre o teto. Você sabe qual vai ser o valor da aposentadoria dela? O teto. Com 36 anos de idade. É uma chave, né? Que você vira e já Assim, olha. Eu trabalho com a parte financeira, então eu vejo números, entendeu? Sim. Então, Sim. eu fico até brincando, se alguém conhecer alguém para fazer um negócio aqui de deficiência, eu quero financiar essa aposentadoria, a gente não precisa pagar nada, é só ser deficiente, eu pago meio a meio. Depois, quando você se aposentar, você me dá metade da sua aposentadoria até o resto da sua vida, né? Mas eu paguei tudo, você não faz nada. Você vai ficar com 4 mil e eu com 4 mil. Se esse negócio fosse lícito, obviamente, eu tô aqui no campo da brincadeira, gente, para ninguém pensar que isso é um negócio, né? Mas eu tô querendo botar, é um negócio tão lucrativo que se você tiver metade disso, ainda é muito lucrativo. Exato. Sim. Né? Então, agora sim, incrível. eu vejo também que o planejamento, muita gente, eu faço planejamento, mas se atém ao programa de cálculo. E eu acredito, eu sempre levantei a bandeira de que planejamento vai muito além de um programa de cálculo, de você jogar o CNIS da pessoa num programa de cálculo e lá ter o resultado. Né? Eu acho que o que limita muito, inclusive, ainda muitos advogados do planejamento é achar que se resume
a jogar lá a planilha. Eu já vi, né, chegar lá planejamentos de uma lauda, que não é um planejamento, é simplesmente o resultado de jogar o CNIS em uma planilha e lá obter valores. Isso que você falou é importantíssimo. Isso eu não chamo nem de planejamento, tá? É. Com todo respeito a quem acha que isso é planejamento, mas chamo de simulação. Perfeito. É uma Assim, simulação. É uma simulação. É. É uma simulação. Então você está fazendo, não é que o advogado é simulado, não. Ele está fazendo a simulação do. Sim. É A uma simulação. Uma simulação Como se parecida fosse a com a do simulação do próprio INSS. É, exatamente. Você está fazendo a simulação de quando a pessoa vai poder se aposentar. Planejamento impõe você fazer um plano para que a pessoa mude a realidade que ela já teria. Ou seja, a realidade que você teria é essa que a simulação vai dizer. Mas como eu posso mudar isso? Aponta uma direção melhor, né? Pronto. Como é que eu posso mudar isso? Você vai contribuir agora 10 vezes sobre o teto, 30 vezes sobre o teto, porque isso vai impactar dessa forma na sua aposentadoria. Você vai investir tanto, vai ter um payback, que é quanto tempo vai retornar o investimento de tanto, e vai ter um retorno, uma taxa de retorno de tanto. Vale a pena fazer? Vale, porque no banco você não consegue essa taxa de retorno. Sim, Aí a gente está falando de planejamento, que é o que eu chamo de planejamento contributivo. perfeito. É planejamento impondo novas contribuições para tirar da base contributiva contribuições que você não quer que usar, Sim. ou talvez somar com elas para poder elevar o valor do benefício. Vale a pena ou não vale a pena fazer isso? Não sei. Aí você tem que o planejamento vale, mas tem que fazer o planejamento para ver quando vale a pena ou não. Sistema de cálculo pode lhe ajudar a fazer essa simulação? Pode. Eu tenho até um sistema de cálculo que eu ajudei a construir, que eu calculei. Ele ajuda a fazer o chamado planejamento contributivo, né? Mas Tem que ter mais detalhes, né? você sabe qual é o melhor sistema que eu gosto de usar? O Excel. O Excel. Eu posso fazer qualquer sistema de cálculo, eu posso usar qualquer um, mas com o Excel aberto. Eu não confio no sistema de cálculo, nem o que o cara fez com base no meu Sim. curso. Nós temos sistemas de cálculo vinculados aos tribunais, o Project Web, por exemplo, Sim. que a depender do momento que você faça no dia, o Muda. valor muda. E aí eu digo, peraí, mas no mesmo dia o valor mudou. E pegando apenas um gancho referente à questão dos serviços, além de ser uma simulação, os advogados não se atentam aos outros serviços que eles podem prestar, né, no planejamento previdenciário. Como, por Sim. exemplo, acerto de CNIS, Sim. né? Analisar se todos os vínculos e remunerações ali estão, tempo especial, enfim, vínculo de município que é voltado, que você pode, através da contagem recíproca, trazer esse período. Os advogados não fazem. Então, são outros serviços que eles também poderiam cobrar se eles estivessem capacitados. Ivan, nós queremos você aqui presente com a gente em algum evento presencial da Escola Exato. Superior, ou mesmo virtual. Né? Sabemos que esse tema nós só temos aqui um pouquinho dessa discussão. É a ponta do Né? iceberg. Nessa oportunidade de podcast só dá para dar pinceladas, spoiler. É um spoiler de um conteúdo que nós sabemos que é muito mais profundo e há necessidade de debatermos, evidentemente, em um espaço maior, com público maior, com mais questionamentos. Fica aqui o convite da ESA. Inclusive, neste mês de abril, nós estamos comemorando a criação da ESA. Ela foi criada no dia 7 de abril de 1988. Então, esse podcast não foi pensado por acaso. E eu quero agradecer mais uma vez a sua participação, né? Todos os conhecimentos que você compartilhou. Inclusive, já anotei também umas coisas aqui. Eu falei, olha, vou ficar atenta a esses movimentos. Já digo, Samília, que se tiver oportunidade, a gente vem e faz o curso completo aqui, que é 8 horas de planejamento contributivo. Perfeito. É um curso disruptivo. Eu digo, eu já fiz em vários lugares do Brasil, até que já fiz aqui uma vez, mas em Salvador já fiz 3. Né? E é um curso bem disruptivo, que eu tento quebrar todos os paradigmas. Por exemplo, eu mostro que contribuir com 40 anos para a Previdência Social não vale a pena. Mostro que contribuir sobre o teto mais de 15 anos não vale a pena. Mostro que ao cliente querer o teto é tudo de ruim que ele pode querer para a vida dele. Uhum. Ou seja, eu quero me aposentar sobre o teto, doutor. Não, você tem um pai de 40 anos, está errado. Você não pode se aposentar pelo teto, você está fazendo besteira. Sim. Ou seja, eu mostro isso no Excel, assim, e é irrefutável. Eu não discuto com ninguém. Eu não discuto, porque matemática não se discute. Exato. É verdade. Se prova. Está no campo das ciências exatas, tudo planilhado, eu mostro por que não vale a pena. Né? Então é um curso que eu posso
trazer com certeza para aqui, a gente pode ver uma forma como é que seria, né? E eu me coloco à disposição. Depois desse Né? podcast, eu quero Então, esse curso. então, tá Ontem. vendo? Já fica aqui o nosso compromisso. E quero agradecer, né, a audiência, agradecer também a participação da doutora Kimberly, doutor Ramon, mais uma vez, reforçando essa parceria do trabalho conjunto realizado pelas comissões, realizado pela ESA, porque a nossa maior satisfação é poder, de fato, dar cada vez mais passos significativos para contribuir com a formação e capacitação da advocacia sergipana. Esperamos em um próximo episódio trazer outras temáticas também interessantes. Até a próxima!